Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Forte, estou aqui com o Vonei Prado e hoje o nosso convidado é o Sérgio Bruno. Tá aí, obrigado pela presença, sua visita. E o Sérgio Bruno, conhecido como o Rei das Metas, né? Vamos lá, o Sérgio hoje aqui vai falar um pouco aí da história dele, uma história bacana na vida do esporte. E ele até hoje ele fez uma maratona só e teve o privilégio de fazer essa maratona com muito suor, muita dedicação, abaixo de 3 horas, né? Ele vai contar a história dele um pouco pra gente aí, né? Desde quando o esporte fez jiu-jitsu, depois triatlon e agora na corrida. E aí, Sérgio, fala um pouquinho da sua história aí, como a sua vida do esporte antes aí, como que foi o Sérgio desde pequeno, como é que foi aí? Primeiro eu gostaria de agradecer o Heleno, Vonei pelo convite. Desde quando eu iniciei na corrida, vocês me acompanham e fazem parte, com certeza tem grande importância no meu feito de conseguir fazer essa tão sonhada primeira maratona sub-3. Então, obrigado pelo convite e vamos lá. Pois é, vamos pensar agora, contar o Sérgio antes da HF, antes de 2019. Como é que foi? Vamos lá, como é que foi sua história com o esporte? Você sempre praticou esporte? Como é que foi? Sempre, desde criança, desde quando eu me entendo por gente. Minha família toda é esportista, sempre entendemos que o esporte é necessário na formação de uma criança, de um ser humano. Comecei com a natação, não era o melhor, nadava pelo fato da minha família toda também nadar. E jogava futebol, como a maioria das crianças, adorava. No colégio, o que eu mais gostava era as aulas de educação física, então o esporte de fato sempre fez parte da minha vida. Com 15 anos, eu lembro que eu entrei no jiu-jitsu. Então, antigamente, futebol, natação, esportes, não competia, participava de uma outra competição, mas nunca fui o melhor e nunca participei de fato para ganhar alguma coisa. Era para que o esporte continuasse no meu dia a dia de fato. Então, meus pais me incentivavam a fazer isso. Comecei a fazer jiu-jitsu, gostei e pela primeira vez na minha vida eu falei, olha, eu achei um esporte individual e que eu levo jeito pro negócio. E aí eu comecei a fazer algumas competições, competi Mineiro, Leão Dourado, que era uma Copa do Brasil, e ia ganhando tudo, e eu falei, gente do céu, esse negócio tá estranho, porque acho que eu levo jeito pro esporte. E aí eu tive o ápice da minha vida, que com 17 anos eu fui para a Califórnia lutar o Pan-Americano de Jiu-Jitsu. E ganhei. E foi legal demais, aquela sensação de ganhar, eu falei, nossa, que legal. Na saída do Pan-Americano, você foi como representante brasileiro? Na verdade, não, eu ganhei a vaga quando eu ganhei a Copa Leão Dourado, que chamava no Brasil. A Copa do Brasil, no caso. Exatamente. E quando eu ganhei ela, me credenciou para ir participar dessa competição. E claro, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu não acreditava que eu levaria jeito, os meus amigos também não, nunca briguei, nunca nada. É um esporte de fato, claro. Com dedicação eu vi que se eu me dedicasse, eu conseguiria chegar onde eu gostaria. E eu, na época do Pan-Americano, eu lembro direitinho que eu parei de estudar no último ano do colégio para dedicar ao esporte. Então eu treinava de manhã, à tarde e à noite. Perdi 8 quilos nesse período de 8 meses treinando. Era o treino o dia inteiro. E eu, de fato, adorei aquilo. Fui pro campeonato, ganhei, fiquei em êxtase, óbvio, não acreditava que eu iria ganhar. E aí eu falei, legal, acho que o esporte individual combina comigo. Uhum. E aí eu continuei no jiu-jitsu, só que eu fiz 18 anos logo em seguida. E na cabeça dos meus pais talvez estava óbvio que iria acontecer, mas na minha não. Eu entrei na faculdade, meu pai falou, filhão, agora tem que trabalhar, 18 anos, você virou um homem, e aí o esporte começou a distanciar da minha vida, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, tinha que fazer a faculdade, e de fato não sobrava tempo para fazer esporte. E eu falei, ixi, e agora, né? Tudo bem, virei a chavinha, sem reclamar, e aí eu comecei a entender que era uma nova fase da minha vida de construir algo diferente, e aí o esporte ficou mais longe. Isso aí foi até quantos anos? Até hoje comecei com 18 anos, até meus 26 anos não tinha mais tempo para nada. Então dos 18 aos 22, 23 era a faculdade e o trabalho.
quando eu saí da faculdade, era só trabalho, eu já tinha minha primeira empresa, então isso demandava todo o meu tempo do dia. E eu fui ficando gordo, fui ficando de um jeito que eu não estava gostando, não estava feliz mesmo, estava feliz profissionalmente falando, e eu sabia que era aquilo que eu queria naquele momento. Mas depois de 8 anos eu falei, opa, calma aí, será que não tem jeito de eu... Equilibrar. Exato. Comecei a namorar a Juju, vi o tanto que a saúde dela era legal, ela não fica gripada, não fica doente, eu toda semana estava gripado, toda semana estava doente, falei, tá errado isso. E aí eu voltei a tentar inserir o esporte na minha vida, mas eu ainda não amava nada que eu estava fazendo. Tá? Mas você voltou a fazer jiu-jitsu? Eu treinava, mas assim, uma vez por semana, não voltei com dedicação não, eu fazia mais o jiu-jitsu como um aeróbio. Entendi. Eu queria perder peso. E foi pra musculação? Musculação, eu fazia musculação. Você estava muito mais Mas sem uma pesado? rotina também, né? Nenhuma, sem rotina, sem compromisso, só com talvez a sabedoria que eu deveria fazer aquilo. Já estava com 26 anos, já tinha um discernimento do que eu deveria fazer, que seria legal para minha vida e o que não seria. Mas isso aí, olha só que interessante. A brincadeira, né, que é uma realidade, a gente coloca o rei das metas, que você coloca como meta. Nessa época você tinha meta, você tinha só a meta profissional, olha, eu vou ter tanto, eu quero ter uma condição financeira tal. Isso aí, quando você entrou para sua primeira empresa, você já criava. Mas você não tinha meta com esporte? Não, larguei com a meta com no esporte. jiu-jitsu você tinha isso ou foi uma coisa que foi levando? Você não sempre tinha? fui competitivo. Entendi. Quando eu entrei no jiu-jitsu, que o meu professor abraçou a ideia, Danilo, que ele chama, amo ele, esse menino leva jeito. Eu falei, não é possível. Será que eu levo jeito mesmo? E de fato. Mas você chegou e falou assim, cara, eu quero ser campeão, eu quero disputar um Pan-Americano. Você tinha isso ou isso foi te conduzindo? Foi me conduzindo. Na primeiro campeonato que eu fiz, fui lutar, assim, de verdade, ninguém colocava fé em mim, nem eu mesmo, porque eu era um menininho, assim, com uma vida legal e tudo. E eu olhava pro pessoal que eu ia lutar, falava, tá louco, esse cara vai me matar. E aí eu comecei, primeiro campeonato, ganhei as 5 lutas, falei, eita. Aí eu falei, legal esse negócio, é legal a sensação de ganhar. Me despertava um ainda negócio. Mais uma pessoa competitiva, né? Muito. Exatamente. Sempre... Se ganhar com uma pessoa competitiva passa a ganhar, aquilo vai só motivando cada vez mais, né? E eu acho que o esporte individual é muito legal porque não tem culpado. Acho que o ser humano tem como escape, desculpa, sempre falar, pô, não fiz isso porque aquilo não aconteceu, não ganhei o campeonato porque tal pessoa não ajudou. Isso. E no esporte individual depende de você. Você carrega o peso, toda a glória, mas também carrega a decepção também. Claro, também. Depende de você e você não pode colocar a culpa em outra pessoa. Sim. Se você se dedica, a probabilidade de você ter sucesso é grande. Se você não se dedica, não tem jeito. Não tem jeito. Então, não foquei no jiu-jitsu, não tinha uma meta, o rei das metas de fato entrou Nasceu agora. Depois. Nasceu, mas com 18 anos eu criei sim metas profissionais. E eu acho que as metas nasceram aí. Entendi. Porque conversando com uma ou outra pessoa, eles falavam, onde você quer estar em tal idade? E eu ficava sonhando com aquilo. Eu falei, onde eu quero estar com tal idade? Será que eu sou capaz de fazer isso? E eu colocava as metas e estava dando certo. Entendi. E eu falava, pô, que legal, planejamento é a chave do negócio. Sim. Se planejar, vai dar certo. Eu planejava e estava dando certo. E aí, isso aí você trouxe também para o lado aí da corrida depois, que a gente vai entrar nessa história, que é planejar e, claro, você executar. Você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina, você tem que ter determinação, você tem que ter paciência e você tem que ter fundamental, e depois nós vamos falar também, que é resiliência, né? Porque nem sempre o que você planeja acontece ali. Claro. Tem sempre alguns desvios, que no caso, na corrida, são as lesões, né? Você é uma pessoa que viaja muito, né? Então muitas vezes você não consegue ter a rotina adequada para poder ter aquele rendimento X lá, hoje você sabe que precisa, mas a sua vida profissional ela não te permite 100% disso, então acaba que você tem que sempre que ir remanejando isso. Tem que adaptar, né? tem que adaptar e tem que querer. Eu acho que quando você quer, independente das dificuldades que você encontrar pelo caminho, você consegue desviar delas. Com certeza. Você vai superando, não tem dúvida. E eu acho que a vantagem da corrida hoje, que sempre foi, é isso, é porque a corrida ela te permite isso, você adaptar, porque ela é muito livre, né? Você faz ela em qualquer lugar, você pode fazer, você está viajando, você pode estar lá no Polo Norte, viajando, você tem uma esteira, você consegue treinar. O jiu-jitsu não. Você vai precisar de um parceiro para treinar. Com certeza. Se você joga tênis, você precisa de um parceiro. Sim. Se você nada, você precisa de uma piscina.
Então vai ter lugar que não tem piscina. Se você faz um ciclismo, você precisa da bicicleta. Agora a corrida não. Você sai, você está na praia, você corre na praia, você corre na esteira, você corre na rua, né? Então fica bem mais fácil você se adaptar com isso. Com certeza. Né? E essa conexão sua, quando você virou a chave ali com seus 26, 27 anos, e aí até quando você descobriu de vir para o triatlon, para a corrida, como é que foi? Tá, 26 voltei a fazer esporte, consegui conciliar o esporte com o trabalho. Entrou a Juju, me mostrou o quanto era legal ser saudável. Eu fui tentando voltar a ter uma rotina saudável, alimentando melhor, parando de comer bobagem. E com 28, 29 anos, eu cansei de estar gordo, de estar... Você estava quantos quilos mais pesado? Eu cheguei a ter 83,5 kg, 84, hoje 9 quilos a mais, mas eu chego a estar hoje com 82 quilos, meu peso oscila muito, mas é porque era muita gordura, não tinha massa magra, não tinha... Então eu tava gordo, não é? Pô, era só 2 quilos do que você... Não, de fato eu tava bem mais cheio, e assim, eu ia correr na esteira, que eu sempre tentei correr alguma coisa, mas era 5 quilômetros, assim, antes de malhar, o professor pedia, vai lá, dá uma corridinha, Eu colocava 8 km por hora, era muito rápido já, eu falava, nossa senhora, então eu fui adaptando, percebendo que eu queria emagrecer, e aí eu falei, opa, tá na hora de eu fazer um esporte individual de novo, e eu gostaria de fazer um esporte sem lesão. Pensei no triatlon, porque eu imaginei, correr, pedalar e nadar, eu não vou fazer nenhum dos 3 todo dia, então eu acredito que pode me ajudar a perder o peso que eu preciso, sem eu machucar. Mas aí aconteceu um detalhe, eu gosto da prova do triatlo, mas eu odeio treinar para o triatlo. Eu não gosto de nadar, não gosto de pedalar e só gostava de correr. Tudo bem, vamos continuar fazendo triatlo, eu comprei a bicicleta, eu estava dedicando na natação, e o rei das metas eu acho que isso surgiu aí. Eu falei, eu vou fazer, no esporte no caso, uma prova abaixo de 5 horas. E aí, claro que todo mundo falou, você não vai fazer uma prova abaixo de 5 horas, você não treina, você viaja 9 meses no ano, é impossível, você não vai conseguir. Essa é a motivação extra que nós estávamos conversando outro dia, né? Eu acho que sim. A motivação, a pessoa acreditar no si é muito bom, mas a pessoa que faz isso, ela não sabe o tanto que ela te ajuda, né? Eu acho que te ajudando. Acho que é injusto uma pessoa querer definir onde você vai chegar, sabe? Sim, exatamente. Eu sou o tipo da pessoa que eu não crio desafio com outra pessoa, a não ser que seja para incentivar ele, mas eu nunca quero que ele quebre ou que ele não consiga cumprir a prova. Eu jamais vou falar, você não vai... vai, treina mais, dedica que vai dar certo. E aí o pessoal falou que eu não ia conseguir. A primeira prova minha, a meta era fazer abaixo de 6 horas. Um amigo meu, que é atleta e tudo, ele fez uma meia maratona, meio Ironman 6 horas. Falei, vou dedicar para fazer abaixo dele. Ele não bebe, ele dorme cedo, acho que é um número bom. Aí acho que deu 5 horas e 20, 5 horas e 14, eu não lembro bem da primeira prova. Foi demais, fiquei em êxtase. Falei, que isso? Lógico que eu consigo fazer o sub 5. Se eu não treinei, fiz a prova com 3 meses treinando, eu fiz isso, se eu dedicar, vai dar certo. E aí pronto, dediquei por 8 meses talvez, entrou a corrida mais forte aí, porque aí eu fazia meia maratona para treinar a corrida para o triatlo, e eu fui vendo que era aquilo que eu gostava de treinar. A bicicleta, eu quase nunca ia para a estrada. Logo, uma semana antes de eu fazer a prova, fui para a estrada, porque eu precisava conhecer a bicicleta na estrada. Fui atropelado. Falei, putz. Aí fiquei preocupado, cheguei em casa, chorei. Juju chegou, falei, amor, tá tudo bem, mas foi um susto grande e tal. Ela falou, olha, não é justo você fazer isso comigo. A gente casou tem pouco tempo, a gente toma cuidado, o máximo de cuidado em tudo, pra gente viver o máximo de tempo junto. E você ir para a estrada, arriscar sua vida por causa de um esporte, tá errado. Falei, mas agora eu quero fazer o que eu me propus. Eu tenho que bater a minha meta, né? Eu só paro quando eu fizer sub 5. Falei, então tá bom, então você se vira e faz esse negócio rápido. Eu quero saber desse esporte. Falei, tá bom, você tem razão. E aí foi isso, a corrida foi uma evolução fenomenal, me permitia, eu falei, não, que legal, porque a corrida eu tô voando. Se eu chegar num número determinado na prova, eu consigo fazer a prova do triatlo em 1h30 e pouquinho a meia, mesmo cansado, e vai dar certo. E aí pronto, treinei, fiz o básicozinho, focando mais na corrida, que era o que eu estava gostando. E aí eu fui fazer a prova, olhei no relógio quando eu fui correr, eu falei, pronto, estou em casa.
Já deu certo, fiz 4,40, cumpri minha meta, falei, pronto, não preciso fazer triatlo mais. Não acho que é justo eu fazer um esporte que eu não gosto de dois e gosto de um. Sim. Vou pra corrida. E também é um esporte que, igual você falou, o triatlon, ele vai na sua rotina hoje, ele vai te consumir tempo, né? Ele vai te consumir uma logística que talvez hoje para a sua rotina não vai começar a te dar ansiedade, vai te amolar. Difícil, claro. Né? Vai te amolar. Igual se você for uma pessoa determinada igual você, você vai ver que você tem coisas para fazer que você não vai conseguir fazer. Com certeza. Como você viaja muito, a Helena acabou de colocar no início. Como é que você vai ter uma bicicleta para você treinar se você está viajando durante uma semana? Onde você vai nadar, às vezes a academia exatamente. Não tem piscina. Não tem, né? Então, piscina de raia é difícil. Então, assim... É um desgaste, eu achava que me consumia muita energia, Sim. Ficava muito cansado nos treinos, 2 meses antes da prova, que era de fato quando eu treinava, eu falava, nossa, isso não é, o corpo está cansado, eu estou sem energia e tudo. Então, além de estar consumindo muita energia, eu estava desprazeroso em 66% do que eu fazia, né? Que era 2 dos 3 esportes. Então, eu estava errado, mas eu tinha meta, e eu não queria deixar de fazer. Então, já que eu tinha meta, tinha que fazer a meta. Fiz a meta, acabou a meta, acabou o esporte, e aí... Entramos para a corrida. Aí apareceu um Flávio Moraes que resolveu criar um novo desafio para mim. Né? Pois então vamos lá, cara. Isso aí eu lembro ano passado, né, que você tinha esse desafio, foi até quando, até a Lúcia, né, te indicou indicou a gente aqui para falar, procura lá o Heleno, o pessoal da HF, você quer fazer um treino de performance, vai lá com a gente, e aí... Você veio e como é que conta essa história aí desse desafio lá com o Flavão, com a turma toda, que era de uma primeira maratona, de você correr a primeira maratona, em qual que era o tempo? 3h10, né? 3h05? 3h10 ou 3h15. 3h10, eu acho que era 3h10, E foi engraçado essa história, porque eu já sabia que a minha turma estava planejando de me incluir em algum desafio de corrida. E por mais que eu já tinha corrido no triatlon, eu nunca tinha treinado para uma maratona. Eu tinha feito uma meia maratona até então, que era numa prova que eu tinha feito antes de entrar na corrida, nesse projeto. Então, a minha primeira prova, 5 horas e alguns quebrados, e nesse desafio foi ótimo, porque eu melhorar na corrida me fez contemplar o tempo que eu precisava no meio Ironman. Mas o Flavão, no meio do desafio, eu falei, não, eles vão falar 3h30, acho que 3h30 eu consigo, eu dedico, tem 10 meses para fazer a prova, não é possível. E aí, chamaram lá e falaram, olha, você é o desafiado desse ano, a gente agora está desafiando no esporte, a gente está num movimento querendo de fato que as pessoas insiram o esporte cada vez mais na sua vida, sua meta é 3h10. Eu falei, não tem jeito de eu fazer 3h10. Não, nunca escutei falar de alguém que fez a primeira maratona, eu não estou preparado para isso. E aí o Flavão fez um discurso muito legal que falou, olha, se a gente colocou esse número para você, não é que a gente não quer que você bata, é que você é capaz de fazer. Pronto. Mexeu com você. Falou o que tinha que falar. Se alguém acredita, eu não posso decepcionar. Acabou o microfone ali, alguém chegou para mim e falou, você tem que ligar para a Lúcia é um fenômeno. Liguei para a Lúcia no churrasco. Lúcia, preciso fazer sub-3. Vocês têm que ir na HF, Heleno, Valnei, vai lá que vocês vão conseguir fazer a sua meta. Falei, então tá bom. No outro dia liguei para o Heleno, falei, Heleno, estou com um desafio, preciso fazer 3h10. Claro, Sérgio, vai conseguir, vamos treinar. Fui treinar com ele, eu ficando para trás, falei, ixi, eu não vou conseguir isso. Não, foi interessante. Aí fomos pro primeiro treino, lembro até hoje, nós fomos aqui no Belvedere, encontramos ali na frente das barras e fomos fazer um limiar, 7 km, aquecemos ali, aquele aquecimento, 7 km. Você estava babando para correr 4h30. E eu falei assim, cara, tem uma maratona daqui a 8 meses, 7 meses, ele está correndo 7 km a 4h30, é o pace que ele vai ter que correr. Um pouquinho até mais rápido, né? Porque o 4h30 vai dar 3h10 em alguma coisa. Ele vai ter que fazer isso 6 vezes, que é 6 vezes 7, 42. Eu não vou chegar para ele e falar assim, agora, filhão, desiste que não tá foda, mas vamos tentar. Né? Só que foi uma coisa legal, né, cara? Porque a sua melhora, né? Eu confesso assim,
que você não é privilegiado em nada disso, foi só a questão de você falar, cara, não vou. Determinação, né? Porque a gente fala, é treino, ele treinou, ele seguiu, ele planejou, né, Sérgio? A gente fala planejou. E assim, só voltando um pouquinho no que ele falou ali atrás, é muito legal a gente frisar que ele corria antigamente, quando ele voltou para o esporte, né, com seus 26, 27 anos, que ele subia na esteira para correr 5 km a 8 por hora, ele não acreditava na velocidade que ele estava fazendo. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que é mais uma prova de que todo mundo pode fazer o negócio. Exatamente. Né? Então, assim, há 2 anos antes, ele não imaginava que ia 5 km a 8 por hora. 4 anos depois, ele correu uma maratona a 15 km por hora. Só que tem pessoas que estão dispostas a pagar um esforço a mais do que as outras. Exatamente. Né? Então tem pessoa que assim, você tá afim de pisar em vidro descalço mesmo, e porque você sair ali do primeiro treino, 7 km a 4h30, para depois você fazer a maratona, depois rodar a maratona a 4h10 que você fez, é muita diferença. Né? Então foi aquele primeiro treino, se não me engano, foi em março do ano passado, final de março, né? E aí foi evoluindo. E depois teve a questão, né? Você foi evoluindo e tudo, até que teve uma que você foi fazer lá foi na época do seu aniversário. Maio. Foi em maio, né? A meia maratona de Nova York. Isso. Você conseguiu uma inscrição lá, né? Acho que até a Juju conseguiu lá, a corrida da New Balance, né? Exatamente. Aquela do Brooklyn, não era isso? Era uma prova plana, uma prova boa. Mas eu te confesso que eu não achava que você ia fazer aquilo, não. Então, a história da... Mas no momento eu falei, não, você não vai fazer. Mas quando você me mandou o resultado, eu falei assim, caralho, deixa eu ver. Tinha 21 mesmo e tal, essa prova... Cara, quanto que foi a prova que você chegou a fazer? 1,26. 1,26, eu né? tinha corrido 34 km um Exatamente. dia antes, que era o meu aniversário. Não, 2 ou 3 dias antes você tinha corrido. A prova foi num sábado, você tinha feito o 32 numa terça ou numa quarta-feira. Eu falei assim, não, o cara vai afogar nessa prova. Porque eu não ia fazer a prova, né? Então, você conseguiu inscrição na quinta ou sexta-feira. Exato, então eu não sabia. Foi meu aniversário de, acho que era 33 km que eu fiz ano passado, 33 anos. Falei, eu vou correr. E saiu um pace legal, não lembro se foi 4h30. Não, menos. Foi abaixo de 4h10. Não, ele tá falando no treino. No 33, tá. E aí eu já fiquei muito feliz. Eu falei, foi muito legal. Primeira vez que você correu 33 nunca tinha corrido. Isso. E aí a Juju organizou lá, descobriu que ia ter a maratona, fez a surpresa e falou, consegui pra você aqui, você vai fazer uma meia depois de amanhã. Eu falei, nossa! Aí eu já fiquei nervoso. Porque aí quando é prova, aí é um desafio, tem isso. Quando tem uma prova, tem uma Eu lembro meta, que você tinha me mandado, e eu nem falei com você, vai nesse nunca, o cara tá com 33 km nas costas. Se eu falar qualquer coisa com ele lá, ele vai cortar as pernas dele. E você foi lá e fez, eu falei, caramba, 1,26 aqui, cara. Eu falei, eu gostei, foi, ali eu falei, não, que atmosfera legal, como é legal. Eu acho que do mesmo jeito que você não acreditava, eu também não. Eu fui para fazer a prova abaixo de 1h30 para surpreender você. Eu falei, eu vou tentar 1h30. Que seria já um tempo para você naquela época, se tivesse 1h29, era um tempasso. Claro, estava em maio, a prova era outubro, eu tinha ainda... Não, e pelo que você estava construindo, você tinha 2 meses de treino. Sim, foi ali que eu vi que eu conseguiria entregar muito mais do que eu estava entregando até nos próprios treinos, dependendo. Sim. Porque... assim, uma coisa que eu aprendi, eu compartilho muito no Instagram isso do esporte da corrida, e o rei das metas é essa brincadeira, porque eu acho que é determinação de fato. Não tenho de fato nada melhor do que ninguém. Eu tenho uma determinação, sei onde quero chegar e só paro quando chego lá. Algumas pessoas param antes, muitas pessoas acham que não vou conseguir. Não existe não vou conseguir. Se você se dedica, você vai conseguir. E claro, eu não precisava, foi muito bom para mim, eu fiz a primeira prova, minha meta era 1h30, já tinha meta lá, no inconsciente era uma meta. Quando eu fiz 1h26, falei, legal. Foi a virada de chave. E acho que ficou legal. Isso que você está falando, que você só termina quando você atinge a sua meta, é uma frase que eu escutei uma vez, que você foi faixa preta de jiu-jitsu. E se você perguntar, você entrou na faixa branca, qual que é a diferença do faixa branca para faixa preta? O faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. É isso mesmo. Né? Ele não desistiu, então ele continua e não desistiu. Então, isso é que eu falo assim, algumas pessoas vão demorar mais tempo, se você atinge uma meta, algumas pessoas vão demorar. Outras pessoas, por circunstâncias, até por questões vamos falar, até de genética, tudo, favorecimento, elas chegam mais próximo, mais rápido. Né? Mas eu acredito nisso também, que você chega quando você não desiste.
Quando você acredita, você não desiste e tem determinação. Se você quer, você consegue. Você tem que querer de verdade. Tem que querer muito. Entender que é difícil. Sim. Para alguns podem ser mais fácil, de fato. Sim. Claro que pode, mas não é porque é mais fácil que você não vai conseguir. Só vai ser um pouco mais difícil. Sim. Talvez você vai ter que sofrer um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Sim. Mas quando chega, sempre é gratificante demais. E nessa prova, depois dessa prova de maio, você ainda mantinha a meta do 3:10 para a maratona em setembro, final de setembro, ou você já estava na sua cabeça lá no fundo pensando no abaixo de 3 horas? Então, isso é legal. Porque o meu desafio era 3:10 e na minha cabeça eu tinha que fazer 3:10. E o Heleno sempre falava comigo. Depois dos 36 quilômetros, você toma cuidado. Então eu tinha muito medo desses 36 quilômetros, de eu chegar bem e de lá afogar, declinar, né? exato. Claro. Só que tudo na minha vida, eu crio a meta, mas eu abaixo a meta no meu subconsciente, porque eu quero ter a margem de erro. Eu não posso chegar numa maratona querendo fazer 3:10, que uma dificuldade que tiver, acabou, eu não vou cumprir minha meta. Então, desde o primeiro momento que era 3:10, minha meta com a Helena é 3:05. Exatamente. É 3:05 meu número. Eu quero ter 5 minutos de segurança. Não quero correr risco e não existe na minha cabeça a possibilidade de eu não fazer 3:10. Eu faço o que tiver que fazer. E de fato foi isso que aconteceu. Foi 3:05. Depois de Nova York na meia maratona, mudou tudo. Fiz 1:26, 1:27. Falei, pronto, agora eu tenho capacidade para fazer um sub-3 se eu dedicar. Agora é sub-3. Mas o meu desafio, eu não mudei, era 3:10. E aí eu comecei, tinha que ter minha margem, senão... Mas internamente você já estava com o script para abaixo de 3 horas. Se eu não fizesse abaixo de 3 horas, eu ia ficar... Foi chateado. E tem que lembrar que isso foi em maio lá em Nova York, aí veio junho. Em junho, veio a prova do Rio. Né? E nós largamos junto. Você fez um em 24, né? Você com medo. Em 23 e 30. Não, desculpa, um 23:30 foi Foi com a Mulher. aqui. 1:24... 24 é alguma coisa, E a gente largou, você falou assim, não, eu vou correr com você. Não, você acabou de fazer 1:26, você vai correr para 1:30 do meu lado? Não, você vai fazer 1:24, vai embora. Você falou assim, então tá, então vou. É muito legal. Ainda o Bernardo saiu com você, o Bernardo quem, né? É. E aí vocês saíram, eu falei, não, vai embora, cara, vai que não vai perder essa chance, não. Você vê que isso também foi uma melhora exponencial, porque você saltar 2 minutos em um mês e meio, né? Um mês. A prova foi dia 13, cara, a gente sabe. Um mês. Um mês. E por uma prova que é o Rio de Janeiro, que assim, a prova é linda, plana, mas o Rio de Janeiro não tem as condições de Nova York. Com certeza. Né? O Rio de Tinha Janeiro uma é úmido. subidinha no final, eu lembro. A temperatura alta. A temperatura no Rio é mais alta, a umidade é mais alta. Isso atrapalha. Você ainda baixou 2 minutos. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito mérito seu da HF de acreditar. Exemplo simples que você acabou de citar. Eu fui, vou com você, 1:30. Você é doido? Você acabou de fazer 1:26, você consegue mais. Sim. Quando eu larguei a 4:05, eu não vou esquecer. Eu falei, eu não tenho perna para isso. Aí pronto, aí eu entro numa confusão, né? Uma câmera assim, eu não vejo mais nada. Eu vi um cara correndo, falei, pronto, é atrás desse que eu vou. Pronto, já estava 4/1000. Falei, eita, agora vai, não posso parar. E aí pronto, fui. E eu atrás dele, até de 21 até o 10:30 eu gosto de segurar, na metade da prova. Deu 11, eu falei, quer saber? Tô preguiçoso, vou passar ele, eu tô melhor, eu vou... E aí, quando eu passo, aí eu crio uma fantasia na minha cabeça. Eu falo, pronto, esse cara tá atrás de mim. Agora vamos correr, Sérgio, vamos que aí ele te puxou os 11 primeiro, agora você puxa ele no restante. E aí foi, quando deu 1:24, no final, no último quilômetro, você apareceu de bicicleta. Sim. Aí foi lindo. Você não tava nem piscando, né? Eu lembro direitinho, você tava olhando como se tivesse aquele cavalo com proteção aqui. Do chão de charrete, né? Você nem piscava. Mas é gostoso, porque no Rio, especialmente... Estava no Brasil, enfim, muita gente conhecia, muita gente da HF correndo. Então, quando o percurso inverteu e eu estava voltando, muita gente, vai Serginho. E aí eu te vi, e aí um outro moço passou e falou, pô, tá correndo bonito. Eu tenho um vídeo, eu achei isso. Eu falei, pronto, tem que sapecar. Eu tava... Final de prova. E pronto, e é gratificante demais, porque quando você chega lá e você fala, eu fiz melhor do que eu planejei. Sim. Vale todo o esforço, todos os treinos, vale enfim. todo o esforço. E aí depois disso, né, foi evoluindo, e aí teve a meia aqui de BH também, né, que foi... Foi um mês depois, 3 semanas depois. 3 semanas depois, e aí também ainda baixou 1 minuto ainda, né? Foi 1:23:30. E teoricamente com uma prova aqui com temperatura melhor, né, porque a umidade mais baixa aqui está mais frio na época ainda,
só que com um percurso mais difícil que o Rio. Porque foi a meio de BH do Zoológico, não foi a do Zoológico? Não, foi a da Lagoa mesmo. Foi uma... Então foi a da IS. Foi a meio da... da IS, não, foi o meio circuito foi das em agosto águas. essa. Foi a das estações. Foi em agosto. Então foi mais 2 meses depois, você tirou mais um minuto. Assim, teoricamente, um puta teste, né, pra maratona dele, que tava ali 5 semanas depois da prova. Exato. Foi no último final de semana, 4 semanas após a prova. E uma prova muito sozinho, assim, eu senti essa prova... Tava vazio. Foi um treino sozinho. Um teste mental, né? Muito difícil, muito. Eu falava, gente, o que é isso? Aí eu vi uma pessoa da HF, acho que era o Marcelo que ele chama, na minha frente, falei, pô, vou tentar acelerar. Não tinha mais ninguém no pace, claro, não consegui chegar. A prova vazia, eu acho que vocês que correm na frente, né? Eu ainda não corro na frente, mas nessa prova eu estava sozinho. É difícil, porque aí você tem que... Aquela conversa que você tem que ter com, né, com você mesmo, com sua cabeça ali, né? Você tem que estar muito concentrado, porque um pico você desconcentra, você pode cruzar algum pensamento, não, igual você falou, eu não tenho perna para isso, eu não vou aguentar. E é difícil, mas é legal, porque eu peguei uma prova com muita gente, uma prova com poucas pessoas, isso tudo te prepara. Para independente do que viesse em Berlim, eu já... Qualquer cenário você estava preparado. Perfeito. Exatamente. Perfeito, Calor. Cara, e aí, então, isso aí, chegamos aí na sua primeira maratona. A gente foi lá, teve um dia que a gente fez um treino na Pampulha, fizemos 2 voltas na Pampulha, né? Foi isso aí, demais. 3 semanas antes da maratona. Fizemos esse treino na 4:10, né? Isso dava uma maratona a 12:55, 4:10, que dava o pace. E aí nós fizemos o treino de 28. Esse treino de 28 aqui no Belvedere, eu fiz conceito de bicicleta, eu tinha machucado, eu fiz... E nesse treino você fez 4:05, os 28 a 4:05. Você lembra disso? Que no final você aumentou o ritmo ali, começamos a 4:10, o quilômetro terminou a 4. E aí nós conversando, pensando qual vai ser o ritmo na prova. Eu falei, olha, o 4:05 você correu 2/3 da prova, falta o terço final, que é onde o negócio realmente esquenta, né? As coisas, quem dera se as coisas ficassem da mesma forma. Você sabe, você correu uma maratona, você sabe que é difícil, chega ali no 32, 35, o corpo começa a querer falhar, é muito mais mental, né? Chega mesmo mental, tem hora que não supera, né? A fadiga é tão grande, a falta de combustível, a musculatura muito machucada. Mas aí eu falei com você, olha, você tem condição de fazer 2:52, né? Eu falei, mas 2:52 é assim, é o plano AA, né? Se tudo tiver certo, né? Temperatura perfeita, não ventar, né? Você vê que os caras o Kipchoge no passado, quando foi feito o desafio lá, os caras estavam controlando tudo. Se no dia a temperatura subisse 3, 4 graus, ele não ia fazer. No sábado controlava a umidade, se ia chover, se ia tudo. Vento, tudo ali. O cara tinha um aparato para ele, né? Você viu que o cara corria com 10 caras na frente dele, ele não deu o bolo ali, né? E eu falei com ele, ó, 2:52 é a medalha olímpica, medalha de ouro olímpica, se tudo der certo. 2:55 é a meta real, atingível e muito desafiante, né? E você foi para 2:53, você começou aquilo ali, só que a prova não estava, né? Conta aí, assim, a prova, Berlim choveu, né? ventou muito, tava, né? Tava frio. Eu iniciei a prova focado nos 2:55, até a hora da largada. Só que como eu já tinha feito outras meias maratonas, e eu sempre vi que eu conseguia entregar mais do que eu achava que eu conseguia, eu fiquei com seus 2:52 na cabeça e falei, quer saber? Na hora que começou a prova, eu falei 2:52. Hoje é o dia de fazer tudo ser perfeito. E aí eu larguei a 4:05, que era 4:05. Fiz os 5 primeiros quilômetros a 4:05 e falei, veio o anjinho assim e falou, Sérgio, faltam 37 quilômetros. Não dá para você brincar agora e colocar tudo que você planejou e treinou por água abaixo. E aí na hora veio o estalo, eu falei, não posso fazer isso. Vou voltar para a meta 2:55, 4:10. E permaneci no 4:10. Foi igual um reloginho. Mas pela primeira vez na minha vida eu fiz uma prova e logo nos 10 quilômetros eu falei, tem alguma coisa errada. Estava cansado. Minha perna estava cansada. E eu já estava rezando para chegar na meia maratona.
que eu crio metas, números na minha cabeça. Vamos chegar primeiro nos 10, depois nos 20, depois dos 20 eu penso que chegou no 28, 36. Você faz todo esse processo Tudo. Excelente. De visualização, né? E vou fazendo soma na cabeça, porque como o meu relógio não marca igual a distância correta, porque o satélite, eu vou fazendo conta, enquanto eu estou conseguindo fazer a conta que eu gosto de matemática, eu falo, estou bem. Na hora que eu começo a embolar os números, eu falo, estou ficando cansado. E lá eu fiquei cedo cansado. E aí deu 18 quilômetros, eu falei, meu Deus, tem que chegar no 21 logo. E aí chegou no 21. Falei, pronto, chegou no 21. E fui, mantendo o pace, reloginho, 4:10, estava dentro da média. 28 chegou, beleza. Chegou 36, ferrou. Só lembrava disso. 36, vai ficar difícil, vai ficar pesado. E pá, ficou. Começou a chover mais forte, corpo frio. E a minha Tênis perna, pesado. muito, tudo de dificuldade de fato estava acontecendo. Eu falei, ixi, agora eu acho que os 2:55 tá correndo risco de não chegar. E aí eu olhava o relógio da prova, quando passava e tinha um relógio da prova, já não estava conseguindo raciocinar que talvez eu larguei 20, 30 segundos depois daquilo, então eu tinha essa margem. E aí continuei tentando, subi um pouquinho, caiu um pouquinho, aí no 39, 40, 41 talvez, tô correndo, a Juju grita. E aí pronto, né? Vem aquela energia de novo, eu sapeco e termino a prova com 2:55. Se eu não me engano, eu não lembro. Foi baixinho, não foi isso? Não lembro os segundos, mas pronto. Só que quando eu cruzei, pronto, já tava, minha perna estava muito ruim, estava muito difícil andar, tinha sido desgastante, mais desgastante até do que eu poderia imaginar, porque até então todas as provas eu fiz, 2 dias depois eu estava correndo, meia maratona, né? Certo. Claro. Essa não, eu não consegui tirar o chipzinho do meu cadastro, e aí a gente foi descobrir depois, mas enfim, veio uma lesão que talvez, né? Sim, já tava. Esse é o bacana, né? A maratona, pelo mais que você treine para ele, ela tem uma zona do desconhecido, né? Muitas vezes seu corpo pode não funcionar da forma que você quer, porque é muito tempo de exposição, né? E tem esses fatores externos que eles vão acumulando, eles chegam a um determinado ponto que eles entram em estado de uma forma exponencial, né? Que ele vai te prejudicar, igual a questão da chuva, o vento, o frio. Uma coisa é você ficar 1h30 correndo, outra coisa é você vai ficar lá 2h30, 3 horas correndo com aquilo. Aquilo começa a te roubar energia de uma forma. E pô, você ficar 3 horas concentrado é foda, né? 3 horas tentando tirar cansaço da cabeça. Não estou cansado, eu vou continuar exorcizando todo, entre aspas, as coisas negativas que vêm. Sim. Né? Porque o cansaço, ele acontece, mas ele não deixa de ser um sentimento negativo, né? Tem gente que interpreta cansaço, fadiga de forma diferente. Tem gente que fala assim, não, eu não vou aceitar isso. Você nega, você rejeita o cansaço. Só que tem um momento que é muito difícil, né? A maratona é exatamente isso, né? Eu vi várias pessoas que pararam no meio da prova, e cada pessoa que você vê que parou, você fala, ei, calma aí, será que não é minha hora de parar também? É difícil. Difícil. E aí você tem que falar, lógico que não, você tem o objetivo, você tem que ir até o final, vamos. E no final, como começou a chover mais forte, começou a ventar, era muita gente que estava parando, deitada no chão, cãibra, alongando. E aí você fala, não posso. Aí eu voltava para o meu túnel e falava, eu só paro na linha de chegada. Mas uma maratona, assim, uma coisa que eu aprendi, que eu já tinha escutado e não acreditava, é muito mais difícil do que o meio Ironman. É incomparável o que eu senti nessa prova. Não sei se pelo nível de esforço, não sei se pelo tempo que você fica exposto a um único esporte. Isso, também. O meio Ironman que eu falava que eu gostava, porque você acaba um esporte, vai para outro, acaba um esporte. Eu não tenho essa exaustão no corpo de... Sim. Eu fiquei, acho que 4, 5 dias sem conseguir descer a escada. Você falava, eu achava que era brincadeira. E eu descendo a escada, lado, né? A Juju ria, filmava, eu falava, amor, quase pedindo moleta, né? Não tem jeito. Então... Hoje, Sérgio, pensando, né, voltando lá atrás, por exemplo, se você tivesse que voltar em 2019 e fazer Berlim de novo, você faria alguma coisa diferente? Não, faria. Nessa preparação, tudo igual. Escolheria a mesma assessoria, escolheria vocês para ajudar, faria as mesmas provas. É tudo. Eu acho que assim, a gente não consegue. Eu acho que quando eu entro num projeto,
eu brinco muito, e você me mandou um vídeo outro dia do plano B, que não existe plano B. É o plano A, eu sei o que eu tenho que fazer para alcançar. Se eu não alcançar aquilo que eu me predeterminei a alcançar, é porque algo de fato eu fiz errado. Mas quando você faz errado, você sabe que você está fazendo errado. Quando você falta um treino, quando você não dedica da maneira que você deveria, quando você bebe mais à noite, no outro dia não acorda bem. Então, eu estou em extra, eu consegui fazer o que eu gostaria. De fato, a meta era 3,10. No final das contas, a minha meta era 2,55. Quando eu larguei, por mais que 2,52 era medalha olímpica, esse número nunca passou pela minha cabeça. Sim, é porque eu gosto de me desafiar. E um dia antes, Heleno, que número que você acha que eu consigo? Só para... Larguei, vi que não era, 2,55 foi... E assim, a gente, né, Heleno, nós acompanhamos o Sérgio o tempo todo, a gente, com a experiência que a gente tem, ele ainda teve alguns acidentes de percurso com a vida profissional dele, né, cara? Assim, ele deixava de fazer algum treino, por causa de viagem, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, ele viajava, chegava depois de horas de voo, pegava e fazia o treino dele, né? Aquela história assim, eu não consigo, eu não posso, não é muito isso, né? Eu acho assim, você fala muito disso, a pessoa tem que querer. Se ela quiser, ela vai arrumar um jeito de fazer as coisas. Quantas vezes você cansou de viajar, pegar um voo de 8, 10 horas e em vez de ir descansar, alguma coisa, você vai, não, vou fazer meu treino primeiro, depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Ou acordar no dia seguinte cansado, mas eu tenho que fazer o treino que eu tenho que resolver, né? Eu me propus a fazer um negócio. É determinação e foco. Exatamente. Você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Você tem que fazer. Você não pode ter desculpas e colocar... O legal da corrida, que eu acho muito legal, é isso. Quando eu comecei a correr, as pessoas falaram, não, sub-3, uma primeira maratona é muito difícil. Eu falei, tudo bem, é muito difícil, mas não é impossível. Não é a questão de genética, no meu caso. Não tem genética. Eu sempre fiz esporte, larguei por muitos anos o esporte, nunca corri. Comecei a correr de fato há 2 anos, mas dediquei. E eu sabia que quando eu coloquei a minha meta no Instagram lá brincando não, mas a brincadeira em compartilhar. Eu falei, pronto, como é que agora eu chego para esse tanto de pessoa que me segue, eu falo que vou conseguir fazer alguma coisa e não vou conseguir. Perfeito. Então, eu acho que isso que você colocou, olha só, você tinha 2 anos que estava correndo, mas treinando corrida mesmo tinha 1 ano. Eu nunca tinha feito uma assessoria de corrida. Exatamente. Você estava com 8 meses. Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas colocam o impossível, o negócio você, é muito difícil. É difícil, mas tudo é treinável. Sim. Eu falo que tudo ali é treinável, que isso que é feito é treinável. Igual você falou, você não tem nenhuma genética favorecida, eu não tenho, o Volney já chegou a pesar 110, eu cheguei a pesar 92, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu não consegui correr de uma ponta até a outra na Bandeirantes, são 1.500 metros. Né? Se eu voltasse há 20 e tantos anos atrás e falasse assim, que você vai correr maratona, eu começava a rir. Eu ia sentar de gargalhado no chão, mesma coisa. Você há 2 anos atrás, imagina você com mais novo ali, tudo com 28 anos de idade, vai correr maratona. Você fala, o quê? Maratona? O que é isso? Você nem tinha ideia de que você ia fazer uma maratona. Claro. Né? Então eu acho que é tudo questão de treino, adaptação. Tem caminhos que podem te encurtar. Exemplo, você vai começar a correr, as pessoas têm esse hábito. Vou começar a correr, não procuram uma assessoria. Sim. E elas fazem por conta própria e acham que com aquilo elas vão ter evolução. Não tem jeito. Perfeito. É a mesma coisa de você ligar um computador, querer desenvolver um sistema, sendo que você nunca ligou um computador. Você precisa de ajuda. Então, o que eu resolvi encurtar o caminho era isso. Sim. Era fevereiro, março, quando eu comecei a correr, eu tinha até outubro. O que eu posso fazer? Ter as melhores pessoas do meu lado para me ajudar, para montar uma planilha e para falar, você tem que fazer isso. Te guiar naquilo que você tem que fazer e você obedecer. Tem que obedecer. Você fazia a partir do momento que você escolhe, você confia naquelas pessoas. Então você tem que seguir. Né? É igual quando você arruma 4 médios diferentes, cada um fala uma coisa. Pô, qual que eu vou seguir? Então assim, você vai escolher um e esse é o seu, esquece o resto. Confia nele e faz o que ele te pedir para fazer. Uma coisa... Olha só, você passou, igual você falou, você teve o caminho trilhado ali, né, nesse primeiro ano seu que você fez maratona, corrida. Se você for hoje, o que você não faria, o que você vê que, assim, que você errou ou que você, nesse período todo, você tentaria mudar para melhorar, para te melhorar para o próximo desafio? Perder peso. Perder peso. Eu acho que, com certeza, o peso é uma coisa que ainda me atrapalha, por mais que eu esteja disposto, eu estou disposto a emagrecer, estou fazendo de tudo,
Mas eu tenho um lema na minha vida também que eu gosto de fazer o balanço, o equilíbrio. Eu quero muito fazer agora, já criamos uma meta nova e tudo, mas na época que eu queria fazer um sub-3, eu queria fazer o sub-3. O sub-3 é 10, sub-3 5, sub-3. Mas eu também queria curtir minha esposa toda noite, jantar, beber um vinho. Claro. Então, quando eu percebi que a minha meta que eu tinha me proposto já estava atingível, eu continuei fazendo o que eu queria fazer em casa. Então, eu mantive esse equilíbrio. Nesse momento agora que eu tenho uma meta de 2,49, 59, que eu não estou pronto para isso, eu estou sim abrindo mão de algumas coisas que eu gosto, para eu perder o peso, para eu chegar no número que eu gostaria, não de peso, porque o peso eu não sei o peso que eu tenho que ter, mas no número de treino, de 5 km, 10 km, 21 km. Perfeito. Mas certamente quando eu chegar, e eu vou chegar antes da prova, que o meu planejamento é sempre chegar antes para eu fazer a prova confortável, eu vou voltar a fazer minhas coisas. Então hoje eu janto agora, eu bebo 2 vezes na noite, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não me dou o luxo de fazer mais porque eu lembro, opa, amanhã eu tenho treino. E eu não estou confortável com esse treino. Eu preciso fazer o que está planejado. E para eu fazer o que eu estou planejado, não adianta eu comer direito, não beber, ter a noite de sono perfeito. Eu ainda tenho que acordar inspirado no outro dia, que está muito difícil. Então, essa dificuldade me veta de fazer algumas coisas que eu gosto no meu dia a dia e ter esse balanço, esse equilíbrio. Mas eu tenho certeza que é uma coisa temporária. Se antes eu tive 7 meses para fazer a prova, a gente está falando que agora eu tenho 11 meses. Eu tenho uma vantagem muito grande para diminuir 5 minutos. Eu acredito que eu vou conseguir. Então, faz um esforço agora, entra no equilíbrio depois, e na época da prova você faz um esforço de novo. Exato. E aí isso aí você passa a chegar num novo patamar, né? Que é isso que as coisas vão mudando. Se você pegar, quando você começou a correr, você tinha um patamar de treino. Você ia fazer o longo num ritmo, os seus intervalados, seus limiares. A sua cabeça ela era conduzida por uma forma, o seu set point era de um jeito, né? Agora já é de outro. Então o que vai acontecer nesses próximos 11 meses? Possivelmente você vai sofrer uma transformação que seu peso hoje de X vai ser X menos 1, isso vai passar a ser normal para você. Esse peso, e aí você vai poder voltar a desfrutar de outras coisas. Eu saí novamente da zona de conforto. Da zona de conforto. Um novo desafio que me tira dessa zona de conforto e que me exige... E que não tem jeito, né, gente? Eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma coisa diferente, você cria uma meta, diferente daquilo ali, você vai sair daquela... Você tem que pagar um preço. Você tem que estar disposto a pagar esse preço por um determinado tempo. Para depois, aí sim, você vai sair do 7º andar e vai para o 10º andar. Mas isso leva um tempo. Não é de graça, claro. Né? Tem que... Basta a gente ver todas as pessoas que fizeram isso, elas tiveram que abrir mão de várias coisas. Né? Isso é... Hoje, Serginho, se fosse para você, né, você falar aí para a pessoa que tem vontade de fazer a primeira maratona, quais são assim, algumas dicas que você podia deixar aí para a pessoa que tem esse desafio, independente do tempo, de correr uma maratona, que tem medo, né? Que tem medo, assim, de fazer a primeira prova. Tem aquela vontade, mas ainda não criou a coragem. Eu acho que, primeiro de tudo, qualquer pessoa que quer fazer uma maratona, obviamente, é super capaz de fazer. Isso a gente concorda com você. Tem que querer, você tem que descobrir até quanto você, de fato, quer cumprir essa maratona. Porque uma coisa é você achar que quer fazer, você não treinar para fazer essa maratona, você ir até uma prova, fazer a prova, não concluir e ter um sentimento de frustração gigante. Porque é isso que acontece. Você desenvolve uma frustração e você acha que, não, eu não sou capaz de fazer. Você não é capaz de fazer porque você não se dedicou para fazer aquilo. E isso é péssimo, porque isso ele não leva para o esporte, ele leva para a vida dele. E aí ele começa a se auto-sabotar. Ele sempre fala, isso eu não consigo, isso eu não consigo. Não, eu sei que eu não consigo, porque eu iria fazer uma maratona e eu não consegui fazer. Então eu nunca mais vou tentar fazer outra coisa, porque eu já descobri que eu não consigo. E isso está errado. Então se você quer fazer a maratona, você tem que se dedicar. Você não precisa se matar. Todo mundo consegue conciliar o horário, trabalha em determinado horário, começa a correr de forma cuidadosa. Você não precisa fazer uma maratona em 10 meses, em 8 meses. Se o seu tempo for 2 anos, tudo bem. O primeiro passo, você tem que começar a correr. Se você estiver acima do peso, tem que perder peso, tem que se alimentar melhor.
E quando a gente fala de corrida, a gente fala de saúde, isso que é muito legal. Você está abrindo mão de algumas coisas que você vai ter que abrir, se a pessoa tiver um hábito de comer muito, de beber muito, você vai estar fazendo um esforço, mas que lá na frente você vai falar, não, como foi bom eu começar a correr e desenvolver isso tudo que eu estou desenvolvendo hoje. Hoje, eu pesava no passado, quando eu tinha 20 anos, 90 quilos, eu nunca imaginei que eu ia correr, eu pesava 110 quilos, e pensa a qualidade de vida que vocês têm, e vão ter ao longo dos próximos anos, né? Qualidade de vida, disposição, né? Então aquela coisa é totalmente diferente, né? A forma com que você lida com as coisas hoje, até com as dificuldades. Então acho que o esporte te traz muito isso. E uma coisa fundamental aí que a gente tem que ter aí, né? Que é paciência, né, cara? Eu falo que você pensar aí, quando você traça uma meta, você tem que ter paciência, porque muitas vezes você pode ter processos de interrupção, algumas formas que vai ser interrompido por questões de lesão, por questões de gripe, ou alguma doença que você tenha, alguma virose. E isso você tem que saber contornar aquilo e para depois voltar no jogo e continuar seguindo em frente. Né? O que foi que aconteceu com você depois da maratona? Você teve uma lesão, né, que te tirou, você ficou muito tempo sem correr. Né? Isso para muitas pessoas já teriam jogado a toalha. Em nenhum momento você virou e falou assim, não, eu vou parar de correr, eu não aguento mais isso. Né? Você procurou as pessoas para tratar. Eu acho que isso vem muito também, sabe, Helena, só te cortando, do estilo que o Sérgio enxerga as coisas, né? Sim. Então, eu acho que quando ele teve a lesão, ela se tornou mais um desafio para você. Eu vou superar essa lesão, por mais que ela te jogou por muito tempo, né, para trás. Então, assim, eu vou superar essa lesão, ela te desafiou de novo. Ela disse, não, eu vou acabar com ela e vou voltar a correr. Porque agora você descobriu o esporte de novo, como você tinha descoberto o jiu-jitsu com 15 anos de idade. Sim. Né? Então, assim, você não fala assim, corrida não é para mim. Não, corrida é para mim. Você gosta da corrida. Sim. Então, a corrida é uma me faz coisa tão bem que não é um obstáculo que pode me tirar de algo que me faz tão bem. Isso é na vida pessoal, profissional, no esportivo, enfim. E a corrida, quando eu estou correndo, é o momento que eu estou mais feliz. Assim, eu consigo produzir. Quando eu estou correndo, eu não corro de fone de ouvido, eu gosto de focar, eu gosto de pensar, são onde vem as melhores ideias das minhas empresas, é quando eu estou correndo. A corrida me proporciona, quando é um tiro e que eu termino, que eu acho que eu não vou conseguir, ela me prova que eu sempre consigo. Então eu estou no meio, eu falo, eu não vou olhar para o relógio, vamos ver o que vai dar, deu errado. Aí eu chego no final e falo, olha que legal, continuei, persisti, deu certo. E eu não poderia deixar que a lesão me tirasse um momento tão bom do meu dia. É difícil? Claro que é. É muito difícil ter uma lesão. Fiquei 8 meses tentando correr 3 vezes na semana. Eu corria 1 quilômetro e parava. E todas as vezes que eu subia na esteira para correr, quando eu parava, eu queria chorar de tristeza. Eu falava, não é possível que eu não vou voltar a correr. Eu tenho uma meta, eu preciso fazer essa meta, eu preciso voltar a correr. Eu me, de fato, redescobri na corrida, é um momento que eu estou feliz. Não existe eu não vou conseguir. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas é muito do que você falou, é o meu estilo de vida, eu não desisto no primeiro obstáculo, no segundo, não existe a palavra desistir, existem obstáculos, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas no fim eu sempre sei que independente do obstáculo, lá na frente vai dar certo, e eu focava nisso. Primeira vez que eu voltei a correr que deu certo, era chorar mesmo, de alegria, eu falava, não acredito, corri 5 km, corri 7, corri 8, aí exagerei um pouco, mais 2 meses parado. E aí eu falei, tudo bem, fiquei 6, mais 2, eu não sabia que era 2, meu medo era quando acabou a lesão, e é engraçado, porque a lesão de fato fica na sua cabeça. E aí eu acabava de correr, eu queria achar a lesão, né? Eu falava, não, deve estar doendo aqui, porque não é possível. E quando não doía, eu falava, nossa, que legal. E pela primeira vez, acho que tem 1 mês, e de fato, eu não sinto mais dor. E eu agradeço todo dia, na hora de acordar e na hora de agradecer, de não estar sentindo dor e de estar podendo fazer um esporte que eu gosto tanto. E pra gente fechar aqui, cara, acho que a gente não precisa nem de falar meio sobre eu traçar meta pessoal, né, desafio pessoal, que eu acho que você, como a gente brinca, é o rei das metas, né, mas eu acho que todos nós, eu sou assim também, né, o Volney é assim, acho que aqui na HF as pessoas gostam de trabalhar com
de traçar uma meta, um objetivo. E é muito legal que o pensamento é o mesmo, a meta é pessoal, não é uma disputa com ninguém, né? A gente tem uma meta com a gente mesmo, é uma coisa que para você se desafiar, para você criar motivação para vir treinar, para seguir, né, buscando, para não desistir. Eu acho que é tudo que você falou. E o mais importante né, dentro do que ele está falando é que essa meta ela tem que ser com você. Sim. Né? Uma meta sua, porque aí você vai ter uma linha de onde buscar. Você vai ter onde buscar motivação para treinar, para poder. Porque não tem nada mais prazeroso que a gente sempre comenta, que tem vezes que vir treinar é difícil, cara. Você vai treinar, igual você falou, eu sei que amanhã eu vou acordar, ter um treino que não tá fácil para mim. Não tá fácil, não é para você, é para todo mundo. Você vinha aqui fazer 6 de 1000, você estava acordado desde 4 horas, você me mandou mensagem, 6 horas, eu não vou conseguir, estou acabando de responder uns e-mails aqui. Eu falei, eu não posso te esperar que eu também vou ter que dar aula. Você chegou aqui, já estava um sol rachando, você sozinho, todo mundo já tinha treinado, você foi lá, aqueceu, fazer 6 de 1000. Gente, fazer 6 de 1000 na velocidade de VO2 que a gente chama ali, não é fácil, é doído. Eu falei com você, é doído. Você falou assim, pô, que legal. Mas você sabe que é doído, mas é gratificante. A hora que você acaba o treino, você volta para casa, você volta muito mais forte, de alegria, né? de prazer. É uma coisa. É muito gratificante. Né? Eu acho que a corrida te permite justamente isso. Essa questão do rei das metas, eu acho que é legal, porque as pessoas brincam comigo e eu brinco com elas sobre isso. Mas o legal é que, através da corrida, se a pessoa criar algumas metas, alguns objetivos, planos, enfim, como ela quiser chamar, e ela realizar, ela vai conseguir que na vida dela ela consegue fazer isso. Claro, exatamente. E é isso que é o legal que eu acho de compartilhar. A conexão do esporte com a vida. Exato. É muito gostoso você começar num esporte, e eu brinco, às vezes eu falo inclusive no Instagram isso, eu falo assim, às vezes você tem um chefe na empresa, que ele cria meta para você e tudo mais, mas será que esse chefe está cumprindo as metas que ele propõe para ele mesmo? Ou será que ele de fato não sabe cumprir aquelas metas? E claro que as metas que ele compartilha dentro da empresa estão completamente malucas, porque ele não sabe cumprir as metas que ele gostaria para a vida dele. Sim. Como que ele vai criar metas para as outras pessoas? Então a meta é legal, é isso. Se desafie, crie metas e vê se você vai conseguir cumprir aquilo que você está planejando. Para lá na frente, você poder falar, eu consegui fazer isso porque eu me organizei bem. Você se organizou Ou bem. eu não consegui fazer isso, mas todas as metas que eu fiz ao longo da minha vida deram errado. Então talvez a sua meta está muito em cima. Isso. Começa degrau por degrau e faz as suas metas darem certo. Para fechar, qual que é a meta então? 24959. 249. Qual a prova? Chicago 2021. Beleza. É degrau por degrau. A meta do ano que vem é essa, mas a gente sempre vai superar todo ano. É isso aí. É isso aí. Beleza, então. Sérgio, obrigado aí pela presença, né? O papo aí foi excelente, né, Volney? Então, estamos aí, mais aí, fechando aí o podcast, nosso Papo de Corredor. Você quer deixar alguma mensagem aí, Sérgio, para a turma? Agradeço o convite. Não é fácil, fiquei tímido, mas valeu a pena demais. Jamais poderia falar não para vocês. Vocês participam de uma etapa importante da minha vida. Participaram e participam e vão participar. Então eu fico muito feliz com o convite de poder contar um pouquinho da história aí do Sub-3. Se você quer, você consegue. E nós que agradecemos também a confiança que você depositou na gente e ainda continua depositando. Vamos junto aí até, né, Leandro? A cada ano mexendo nessas metas aí para a gente poder ir batendo. Com certeza, vamos bater todas elas. Beleza. Obrigado. Obrigado, pessoal.